Bem-vindos ao vídeo de hoje. Antes de mergulharmos na narrativa, preciso enfatizar que o conteúdo a seguir é impactante e não adequado para todas as idades. A história que vamos abordar está registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes, uma narrativa densa e perturbadora que oferece lições profundas para a vida. Vamos juntos explorar esses eventos, extraindo reflexões e aprendizados que podem transformar nossas perspectivas. O relato começa em um tempo em que, naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 21, 25. Essa frase não apenas contextualiza a desordem moral e social, mas também resume a realidade de um povo que se distanciava das leis divinas. Em meio a esse cenário, surge a história de um levita que vivia nas regiões montanhosas de Efraim. Ele tomou para si uma concubina de Belém de Judá, uma mulher que, por razões não detalhadas, foi infiel e retornou à casa de seu pai. Ela o deixou e foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e ficou ali por 4 meses. Juízes 19, 2. O levita, após um período de reflexão, decidiu buscá-la, demonstrando intenção de reconciliar-se. Ao chegar à casa do sogro, foi recebido com hospitalidade generosa. Seu sogro, o pai da moça, insistiu para que ele permanecesse, e ele ficou com ele 3 dias. Comeram, beberam e passaram a noite ali. Juízes 19, 4. Essa hospitalidade se estendeu por vários dias, com o sogro tentando persuadir o levita a ficar mais tempo. Finalmente, após 5 dias, o levita decidiu partir com sua concubina e um servo. Durante a viagem de volta, o grupo alcançou Jebus, futura Jerusalém, ao anoitecer. O servo sugeriu que se hospedassem ali, mas o levita recusou, dizendo: "Não entraremos em uma cidade de estrangeiros que não são israelitas. Iremos até Gibeá." Juízes 19, 12. Essa decisão, motivada por um desejo de estar entre seus compatriotas, mudaria tragicamente suas vidas. Ao chegarem a Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim, ninguém ofereceu abrigo. Isso era um desvio das normas culturais da época, que valorizavam profundamente a hospitalidade. Somente mais tarde, um idoso que voltava do trabalho no campo os encontrou e lhes ofereceu sua casa. "Vocês são bem-vindos na minha casa. Eu cuidarei de todas as suas necessidades. Não passem a noite na praça." Juízes 19, 20. Enquanto estavam na casa, homens perversos da cidade cercaram o local. Bateram a porta e disseram ao dono da casa: "Traga para fora o homem que entrou na sua casa para que tenhamos relações com ele." Juízes 19, 22. O idoso tentou negociar, oferecendo sua filha virgem e a concubina do levita, na esperança de proteger seu hóspede, um ato que reflete a distorção moral daquela época. Por fim, o levita entregou sua concubina aos homens. Eles a abusaram durante toda a noite e a deixaram ao amanhecer. Juízes 19, 25. A mulher, gravemente ferida, conseguiu voltar à entrada da casa, onde caiu e permaneceu até a manhã. Ao sair, o levita a encontrou lá e disse: "Levante-se, vamos embora." Mas ela não respondeu, pois havia morrido. Juízes 19, 28. O levita levou o corpo de sua concubina para casa, onde realizou um ato impactante e simbólico. Pegou um cutelo, cortou o corpo dela em 12 pedaços e enviou um pedaço para cada região de Israel. Juízes 19, 29. Esse gesto serviu como um chamado às tribos para reagirem contra o crime cometido em Gibeá. O chamado do levita mobilizou todo Israel. Todo o povo que viu isso disse: "Nunca aconteceu tal coisa, nem se viu algo semelhante desde o dia em que os israelitas saíram do Egito até hoje. Parem para pensar, considerem isso, decidam o que fazer." Juízes 19:30. As tribos se reuniram em Mispá e decidiram punir Gibeá.
Quando os benjamitas recusaram entregar os culpados, iniciou-se uma guerra civil. Israel foi a Bet-El para consultar a Deus. Perguntaram: quem de nós deve ir primeiro lutar contra os benjamitas? Juízes 20:18. A batalha foi feroz e devastadora, resultando em milhares de mortes de ambos os lados. No fim, apenas 600 homens da tribo de Benjamim sobreviveram, refugiando-se no deserto. Com a quase extinção da tribo de Benjamim, as demais tribos começaram a se preocupar com o futuro. O que faremos para que haja esposas para os sobreviventes? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daremos nossas filhas. Juízes 21:7. Em um ato moralmente questionável, permitiram que os benjamitas sequestrassem mulheres durante um festival em Siló. Essa solução, embora garantisse a sobrevivência da tribo, refletiu as consequências de uma série de decisões erradas. Ainda assim, Deus permitiu que a tribo de Benjamim fosse restaurada. Os homens de Benjamim reconstruíram as cidades e nelas habitaram. Juízes 21:23. Essa narrativa tão sombria traz lições profundas. O perigo de se afastar de Deus, o distanciamento de Deus, levou Israel a um ciclo de pecado e caos. Manter-se próximo a Deus nos protege de escolhas erradas, as consequências das decisões. Cada decisão traz consequências inevitáveis. Uma escolha errada pode desencadear uma cadeia de eventos desastrosos. A graça de Deus. Apesar dos erros, Deus concedeu graça e misericórdia. Ele permitiu que a tribo de Benjamim se reerguesse e começasse novamente, lembrando-nos de que há esperança, mesmo após os maiores erros. Essa história nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e escolhas. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar viver de forma íntegra, próxima a Deus e conscientes das consequências de nossos atos. Obrigado por acompanhar este relato impactante e transformador.